Então, falaremos hoje à noite sobre humildade ou autodesrespeito. Qual seria o limite? Essa é a nossa palestra de hoje. Faço uma pequena partilha. Durante todos os anos da minha vida, desde os 7 anos, eu estive no meio evangélico. Durante todos os anos da minha vida, toda a minha faculdade, pós-graduação, mestrado, a THM, foram todos dentro do meio evangélico. Foram escolas muito boas, algumas fora do país, muito boas, mas eu nunca estive fora de estudos que não fossem nesses parâmetros. E há 10 anos atrás, eu fiz um curso que não foi nenhuma escola evangélica, que não tinha temas evangélicos. E eu digo, queridos, que tantas coisas que eu aprendi nesse curso refletem as verdades da palavra de Deus. E é muito legal, porque eu posso entender muitas coisas da Bíblia através desse curso que eu fiz. São verdades que são fundamentadas na palavra de Deus. Claro que lá tem coisa que não tem nada a ver, mas na teologia também tem coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, certo? Né? Então são estudos. Então, eu queria partilhar um pouquinho com vocês de algumas verdades bíblicas que eu encontrei dentro desse assunto. A introdução. Não sei se o pessoal lá tem o meu PowerPoint. Não sei, se aparecer bem. Se não aparecer, depois vocês vão receber, nós temos nas nossas mídias, nós vamos postar. Mas o estágio do espelho, segundo um grande homem, o nome dele era Lacan. Ele era um psicanalista, e ele falou um pouquinho sobre as fases do espelho. E é definido da seguinte forma. Segundo Lacan, é a fase da constituição do ser humano que se situa dos 6 aos 18 meses, ainda no estado de impotência e de falta de coordenação motora, e antecipa imaginariamente a apreensão e o domínio de uma unidade corporal. Essa é a primeira definição. Eu vou ler 3, depois eu explico, tá bom? A segunda definição. A imagem do espelho é a imagem de um outro, que é um outro que sou eu. Mas ainda assim, um outro que apresenta-se fora de mim. Com isto, explica-se também a questão da identificação que temos com os outros. Este homem falou um pouquinho sobre as fases do espelho. Então, essa foi algumas das definições sobre o que ele disse. E tem uma terceira. Se dá para passar, Douglinhas? Douglinhas já é um celebrante e agora já está bem ali no meio dos voluntários e tudo. Tem mais uma assim. O estágio de espelho é a transformação produzida no sujeito quando ele assume a imagem que vê no espelho. Quando a criança se vê no espelho, tem 3 fases. A primeira delas... Ô, Doguis, não está aí, né? Tem, está ótimo. Vê se tem algum antes. Obrigada, Douglas. Deve ter alguém lá. Está mudando aqui. A primeira identificação que a criança tem é quando as 3 fases do espelho é a seguinte. Ela passa na frente do espelho a primeira vez, ela não percebe o outro que está no espelho, ela passa direto. A segunda fase é quando ela acha que tem uma outra pessoa do lado do espelho. Ela não consegue entender que é ela. E quando chega mais ou menos, pode deixar aí, vai chegar nessa parte ainda. Quando chega mais ou menos num ano e meio, ela passa na frente do espelho, ela olha aquela imagem e ela reconhece ela mesma. Ela está constituindo-se como um eu, como uma pessoa. Eu gosto muito desta definição aqui, olha. É a transformação produzida na pessoa quando ela assume a imagem que vê do outro lado. Quando a pessoa consegue, quando a criança consegue se ver e se perceber.
ela tem um eu constituído. Muitas pessoas falam, qual é a fase que a criança é responsável por ela mesma? Talvez quando ela entende que ela é ela. Tem 3 fases interessantes no período do adultecimento. E a primeira é quando a criança nasce. Quando a criança nasce, ela não sabe que ela existe. Ela é uma continuação da mãe dela. Ela não sabe que ela é uma e a mamãe é outra. Ela e a mamãe é a mesma coisa. Esta fase, que um psicanalista chamou, é um nome meio feinho para nós, mas, na verdade, é um termo usado em toda a psicanálise, que chama-se a fase do autoerotismo, do bebê. Porque o único prazer que ele sente é no corpinho dele. Então, ele é aquela pessoa que está junto com a mãe. Ele não entende que ele é um e que a mãe é outro. A segunda fase, essa aqui, olha, a fase do pertencimento. A mãe cuidadora como a interlocutora do mundo para a criança. Nessa fase do autoerotismo, não existe uma unidade corporal do bebê. Não há noção de objeto fora dele. Tudo é ele, né? Quando ele faz xixi, quando ele faz cocô, quando limpam, quando ele é limpado, quando ele tem a dorzinha de barriga, tudo que ele sente dentro do corpinho dele. E a mãe é aquela que vai constituindo esse bebê num adulto. É a mãe que olha e fala, olha o bebê, olha a perninha, olha o bracinho. A mãe que traz esse bebê à vida. Não é tremendo isto? É a mãe que traz aquele monte de carninha à vida, porque ela acaba sendo o espelho desse bebê. Ele se baseia nela. Um outro estágio é a mãe quem tira o bebê do corpinho de carne para um corpinho simbólico. Um exemplo de uma situação em que a criança fica nessa fase, não consegue simbolizar, é o exemplo do psicótico. Onde eu trabalho, tem um grupo que trabalha com... Tem uma especialista, uma profissional que trabalha com os psicóticos, que são pessoas maravilhosas, viu? Que são pessoas maravilhosas. E eu gosto muito de ir lá, de vez em quando. Eles se encontram ao meio-dia, nas terças-feiras. E é muito interessante, porque uma vez eu cheguei, eu sentei, aí eu tive que sair e deixei a bolsa. Aí, bonitão lá, sentou no meu lugar. Eu falei, mas aí tem gente... A minha bolsa está aí. Ele falou assim, não, a bolsa tem aqui, mas não tem ninguém aqui, não. Aqui não tem ninguém. Eu falei, eles não simbolizam. O fato de ter uma bolsa não significa que tem ali. Eles pensam literalmente. Né? Não saiu. O mundo não foi simbolizado para eles. Então, essa é a primeira fase. A fase do bebê, entendendo que ele é a extensão da mãe. A fase do bebê, tendo todos os seus prazeres no próprio corpinho. Tem uma segunda fase, que é o que nós chamamos, a próxima, por gentileza. A segunda fase é o que nós chamamos, é a segunda fase, acho que está um pouquinho mais adiante aí, esse PowerPoint, mas é a segunda fase que nós chamamos de narcisismo primário. O narcisismo primário é quando a criança já começa a ter noção do corpinho. Ela já consegue entender, ela não consegue, quando ela ainda não consegue se olhar no espelho, não. Ela não consegue perceber que o outro é ela. Mas ela já tem noção do corpinho. A gente chama dessa fase de Vossa Majestade o bebê. Porque é ele mesmo, ele chora, ele quer comida, ele chora, ele quer sair do berço, é a Vossa Majestade o bebê. Aquela criança ensimesmada, que nós amamos, né? Mas ela é bem voltada a ela mesma. Essa criança, ela ainda não consegue ver o outro. Ela ainda só consegue ver ela mesma. Aí, vamos passar na terceira fase, que é a última, tá bom? Essa terceira fase, nós chamamos o narcisismo secundário. É o processo de enxergar o outro, uma vez que já enxergo a mim mesmo. Naquele narcisismo primário, a criança só vê partezinhas dela. Ela não consegue se ver inteira. Quando chega nessa fase, ela já consegue se perceber.
Eu acho que tem uma imagem bem bonita depois dessa. Pode passar, por favor. Eu queria falar um pouquinho sobre o fato, a possibilidade de enxergar a si mesmo para assim enxergar o outro. Eu vou fazer uma metáfora com essas 3 fases. A primeira fase, aquela fase que o bebê só consegue ver-se como extensão do outro, é uma fase que nós, muitas vezes, crescidos, ainda estamos. Eu chamo esta fase, é uma fase na qual nós estamos totalmente presos a uma outra pessoa que chamamos um grande outro. Há situações de filhos que não conseguem sair do berço da mamãe aos 40 anos. A situação de filhas que já casadas e ainda não saíram de casa emocionalmente falando. Não são adultecidas ainda. Esta fase ainda faz com que a pessoa seja totalmente presa a essa outra pessoa. Ela não consegue se perceber, a não ser pelo olho do outro. Ele não tem olhos próprios. Não consegue se perceber, a não ser pelo olho do outro. Nesta fase, já estou falando de adulto, dá para entender, né? Eu estou fazendo a comparação daquele bebezinho lá, que ele é a mãe a um, com muitos de nós. Eu fui uma dessas que até pouco tempo, apesar de ter idade, não era uma adulta ainda. Essa pessoa que ainda está presa com essa pessoa, esse grande outro, ela depende totalmente do outro para saber quem ela é. Ela não fez um rompimento emocional ainda. Continua sendo a filhinha da mamãe, o filhinho do papai, não tem vida. Não tem nenhuma expertise. Eu procurei essa palavra e não encontrei. Não ter expertise significa não tem algo que ele faz. Não é necessariamente uma profissão, pode até ser uma profissão, mas mesmo uma pessoa que não tem uma profissão e passou dessa fase, sobrevive, ganha dinheiro, se mantém, tem uma vida. Mas essa pessoa não aprendeu a fazer nada. Não aprendeu a fazer nada. Outra característica da pessoa nesse estágio é que ela não tem proventos. Ela é sustentada por esse grande outro. Tá? Então, temos a comparação. Aí, vamos falar um pouquinho de pessoas que ficaram paradas naquele narcisismo primário. Ela já saiu desse grande outro, ela entende, ela consegue, mas ainda não consegue se ver inteira. Eu comparo essa pessoa àquela que é Vossa Majestade o bebê. Ela sabe de tudo, ela pode tudo, a igreja dela é melhor do que a dos outros, o programa que ela tem é melhor do que os dos outros, o mundo gira ao redor dela, é o típico narcisista. Conhece pessoas assim? Né? O mundo gira ao redor dessa pessoa. Ela é o típico Vossa Majestade o bebê. Não dá para discutir com ela, porque ela sempre está certa. Ela sempre tem resposta de tudo, ela sempre sabe de tudo. Muitas vezes é muito religiosa, viu? Fiel na igreja. Fiel, é só não pisar no pé dela, sabe? Que ela fica muito brava. Essa pessoa, ela ainda é cindida. Quando olha, também não consegue se ver no espelho inteiro. Só vê partes, né? Porque ela é muito boa, ela faz tudo muito bem, está no controle de tudo, ou ela está muito frágil e não dá conta de ver as questões dela. Nisso aqui, tem o poderoso chefinho, que eu achei que era um bom exemplo dessa pessoa que ficou aqui nesse estágio. Ela cresceu, cresceu, mas ainda age como um bebê. Vou contar um negócio, tá bom? Aqui, olha, aqui o que a gente fala fica aqui, tá bom? Vocês sabem, né? Mas eu sempre achei que tem um presidente de um dado país que me lembra muito dessa pessoa.
sabe, construir cerca, são poderosos, vão voltar a ter o poder, né? São pessoas que têm profissão. São pessoas porque essa pessoa aqui, ela não sabe ficar sob liderança também. Ela não sabe. Ela tem que ser sempre o chefe. Ela tem que ser sempre no controle. Então a gente confunde muitas vezes uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem muito poder, com uma pessoa madura. Não necessariamente, viu, queridos? Não necessariamente. Eu posso ter galgado o caminho do poder, o caminho da política, e ainda ser um narcisista primário. Ainda não conseguir me enxergar. Mesmo porque, sabe por que eu não consigo deixar de ser bebê? Porque eu não consigo olhar as minhas áreas a trabalhar. Entende? É muito dolorido olhar as minhas áreas a trabalhar. Então é melhor eu esquecer delas e ser o Todo-Poderoso. Aí, nessa pessoa, nessa característica de pessoa que ficou parada aí, ela nunca pode perder. E ela trabalha, o trabalho e a posição a definem. Em outras palavras, quem a define é o poder que ela tem, é a roupa que ela veste, é o carro que ela tem e é o trabalho que ela tem. Porque ela não sabe quem ela é, dá para perceber? Por isso que ela tem que ser melhor que todo mundo, porque ela não sabe ainda quem ela é. Ela não pode olhar para as suas questões. É muito legal, porque no Celebrando nós temos o pessoal da primeira vez, né? E essas pessoas queridas, quando vêm, elas não dão conta de olhar nas suas dores, certo? Então, ela só vem para trazer alguém que precisa. Porque ela não acha que ela precisa do Celebrando. Imagina, ela é tão poderosa, ela já conseguiu tanto na vida, já galgou tanto. Normalmente, quem vem e fica é quem já passou dessa fase, já se machucou e percebe as dores. Mas esta pessoa, ela é uma pessoa muito bem-vinda, ela vem, muitas delas querem chegar para ajudar. Tem coisa para fazer? Quer ajudar alguma coisa? Sou formada não sei aonde, sabe? Então eu queria ajudar aqui. É muito legal, sabe? Então a gente fala, tem alguma área para recuperar? Não, eu já estou bem, né? Porque na cabeça dela, Celebrando é para aquelas pessoas que ainda estão muito regredidas. Muito bem. Aí deixa eu falar um pouquinho sobre o terceiro. Que pode botar naquela pergunta, aquela foto. O narcisismo secundário é o processo no qual eu começo a enxergar o outro, uma vez que enxergo a mim mesmo. É quando a pessoa consegue se olhar, e no processo de se olhar, ela consegue olhar o outro. Eu acho essa metáfora linda. Essa pessoa fez o rompimento emocional com a família de origem. Muitas vezes a pessoa mora com a família e já fez o rompimento, tá? E tem muitas vezes que a pessoa já mudou, mora em outro estado, mas ainda não fez o rompimento. Ainda não fez o rompimento. E confunde isso com respeito à família. Não é respeito. Deixará, pois, o filho ao seu pai e à sua mãe e constituirá a sua família, né? Mas muitos deles não conseguem. E esta pessoa aqui, que nós estamos exemplificando pelo narcisismo secundário, ela fez esse rompimento com a família de origem. Ela tem um trabalho, ela consegue se manter. Ela também tem interdependência financeira. Ela desenvolve uma vida financeira responsável. Ela consegue trabalhar em grupo. Lembra? O anterior não consegue, né? Porque ele tem que mandar, ele não sabe estar sob liderança. Essa pessoa já consegue. Essa pessoa não precisa ganhar todos os argumentos. Uma pessoa que tem que ganhar o tempo todo é uma pessoa que ainda não cresceu. Por quê? Ter pessoas que não concordam com a gente é normal. Ter pessoas que não pensam como a gente é muito normal. Outra coisa é que essa pessoa já crescida, ela pode falhar. Lembra-se que o anterior não pode? O anterior tem uma característica muito interessante, que nós achamos que é tudo de bom quando alguém fala, sou perfeccionista. Ser perfeccionista é ser muito doentinho, na verdade, né? É aquela pessoa que tem que ter
tudo certinho, senão ela não é validada, ela acha que ela não é importante. Então, ter gente perfeccionista na equipe é tudo de bom, viu? Sabe, acontece tudo certinho. Mas, na verdade, tem um buraco tão grande, porque muitas vezes, quando ela falha, ela acha que ela não tem valor. Ela não consegue separar quem ela é do que ela faz. Então, esta pessoa que já passou pelo processo de enxergar ela mesma para enxergar o outro, não é que ela é irresponsável não, viu, gente? Não é que ela faz tudo assim, mal feito, não. É que quando alguma coisa acontece errado, ela consegue sobreviver. E a outra característica dessa pessoa que passou pelo narcisismo secundário é que ela sabe se desculpar. Para ela, não mede falar, eu sinto muito, desculpe, eu errei aqui. A anterior, não. Né? Ela não consegue, essa pessoa ainda consegue. Aí, vou entrar diretamente no assunto sobre o qual nós estamos falando, que é a humildade ou autodesrespeito. Só consegue ser humilde quem é adulto. Quem consegue ver-se pelo espelho da vida. Dá para entender, queridos, que esse espelho que nós estamos falando é muito mais do que um espelho que reflete um rosto? Só consegue ser humilde de fato quem é adulto, quem consegue se enxergar, quem consegue perceber as suas áreas difíceis. Aqui no Celebrando, nós vamos até além, né? Quem consegue falar, verbalizar. Sou uma filha amada de Deus, me recuperando de e falo o nome. E eu gosto muito do nosso Celebrando, porque nós falamos o quê? Se é codependência, a gente fala um nome. Né? É ativismo, é ansiedade. Se é ferida emocional, a gente fala. Foi abuso, né? Foi abuso sexual, abuso verbal. É muito legal quando eu falo, quando eu dou nome à minha área. Isso é coisa de adulto. Porque o infantilizado, a culpa é sempre do outro, ele sempre é vítima. Só quando eu consigo me perceber pelo espelho da vida, eu consigo perceber o outro. Só quando consigo me perceber pelo espelho da vida, eu consigo perceber o outro. Só consegue ser humilde quem sabe de fato quem é. Estou indo para uma outra vertente, né? Está percebendo? Está meio estranho? Porque nós confundimos ser humilde com não saber quem é. Uma pessoa que não sabe quem é, olha só como a gente faz um negócio muito estranho. Quando a pessoa chega e ela fala, a gente logo percebe quem é meio orgulhoso, não é? A gente sabe, puxa, né, para ter o rei da barriga, né, chega assim como, né, a gente sabe os amigos da gente que são muito, que se acham, né? De maneira geral, né? Agora, quando chega alguém que fala baixo, que parece ter um peso assim nas costas, quando a pessoa assim chega, não se coloca direito, a gente fala, né, o grupo desse aqui deve ser o de baixa autoestima, não é isso que a gente fala? Deve ser baixa autoestima. É o mesmo orgulhoso. É o mesmo orgulhoso. Eu sempre digo que o pecado, ele tem um extremo aqui, que é o orgulho. E o mesmo pecado tem outro extremo aqui, que é a baixa autoestima. É o mesmo pecado. Porque muitas vezes esse está aqui, com essa baixa autoestima, ele recebe muita atenção por ser assim. A gente dá ofertinha, a gente paga lanchinho, a gente liga, né? Porque não pode deixar de ligar, porque pode se matar, né? Convida para tudo quanto é festa, porque tadinho, né? Mas está vendo, está conseguindo muita atenção, esse pobrezinho, tadinho, né? É a mesma coisa do outro. E nós, muitas vezes, não entendemos que é alguém que precisa de recuperação tanto quanto nós. Claro que quando ele vai no grupo da baixa autoestima, ele consegue se identificar ali. E nós não temos o grupo do orgulho ainda. Mas acho que todos nós lidamos com essa área, né? Todos nós lidamos com essa área. Então, queridos, a questão com a pessoa que tem de não saber quem ele é,
A pessoa que não sabe quem ela tem uma humildade que, na verdade, não é uma humildade saudável. Depois, no fim, nós vamos ler 2 textos da Palavra de Deus que falam muito claramente sobre o que é. Então, características de uma pessoa que eu vou dar o nome de egocintônica. Quando nós vamos o egocintônico, é aquela pessoa que sabe quem ela é. Ela não é orgulhosa, necessariamente, mas ela sabe quem ela é. As características de uma pessoa que tem a egocintonia. Primeiro, ela não precisa permissão para pensar, sentir ou agir. Sabe aquela situação que tinha que dizer, olha, desculpa aí por qualquer coisa? Como assim por qualquer coisa? Não tem desculpa por qualquer coisa, né? A gente desculpa por alguma coisa específica. Essa desculpa por qualquer coisa não é um negócio que rola bem, não, viu? Outra coisa muito legal, que a pessoa que é adulta, ela se responsabiliza pelas consequências do que ela pensa, do que ela sente e do que ela faz. Ela tem responsabilidades. Ela toma uma decisão, mas ela se responsabiliza. Ela não diz, olha, eu fiz isso porque não tinha outro jeito, então, sabe, eu fui pressionado. Uma pessoa adulta nunca fala, eu fui pressionado a fazer. Ela assume aquilo que ela teve que fazer. Outra questão muito legal da pessoa que trabalha com uma egocintonia, que sabe quem ela, na verdade, queria exemplificar Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, ele entregou a vida dele, concorda? Ele é o melhor exemplo de um adulto, de uma pessoa que adulteceu. Nenhum de nós, aqui nessa terra, vamos adultecer plenamente. Certo? Nós vamos adultecer plenamente somente na presença do nosso Criador. Estamos no processo do adultecimento. Estamos no processo da recuperação. Mas não vamos chegar lá aqui nesta vida. Jesus, o nosso poder superior, é o exemplo de alguém, sim, que adulteceu perfeitamente. Ele, a vida nunca foi tirada dele, ele a entregou. Percebe? Ele entregou a vida dele. Ele sabia que ele ia passar pelo Gólgota, que ele ia passar por Jerusalém, que ele ia morrer, que ia ser crucificado, mas ele foi até o fim. Não foi tirado, não foi pego de surpresa. Outro exemplo de uma pessoa que é adulta, ela tem uma permissão interna. Jesus nunca negou ser o Messias. Por mais difícil que fosse, por mais que as pessoas quiseram acabar com ele não o fazia. Ele sempre dizia quem ele era. Ele não falava com as palavras, mas ele sempre agiu como tal. Outra característica de uma pessoa que é adulta, que consegue ser humilde, é que ela não precisa de aprovação e permissão de figuras parentais na sua vida. Não sei se tem esse aqui. Vê se tem um pouquinho mais. Vai no próximo, por favor. Eu gosto muito desta parte aqui. Não precisa de aprovação e permissão de figuras parentais na sua vida. Queridos, é assim. O adulto, ele tem relacionamentos horizontais. A criança, ela tem relacionamentos verticais. Alguém fala e ela faz. Alguém diz e ela faz. Quando adultecemos, nós escolhemos ouvir o que o nosso patrão diz por uma questão de autoridade. Não é mesmo? Nós fazemos o que o superior diz por uma questão de autoridade, mas ele não é o nosso pai nem a nossa mãe. Nós já crescemos. Conseguimos perceber de algumas comunidades que tem essa figura pai e continua nutrindo, né? Nós temos que receber a bênção dele, nós temos que receber a aprovação dele, porque senão vai cair a casa, senão o cupim vai chegar, senão o relacionamento não vai dar certo, porque a gente não recebeu a bênção de não sei quem. Conhece essas comunidades? A pessoa crescida e adulta já não vive nesse tipo de vida, não é legal? Não vive, porque a palavra de Deus diz que existe um Pai eterno. Significa que nós não ouvimos o outro? Claro que não. Claro que ouvimos. Claro que ouvimos o que o outro dizer, o que ele pensa sobre os assuntos, mas ele não determina mais a minha vida. Faz sentido, queridos? O adulto, ele tem relacionamentos horizontais.
O adulto, ele sabe até onde ele vai, até onde ele não vai, até onde ele faz ou não faz. Ele não é mais perseguido por aquele grande outro que diz que ele tem que fazer isto, porque se ele não fizer isto, a bênção do Pai não está com ele. É uma característica muito interessante. Eu percebo muito isto com a pessoa de Jesus. Com a pessoa de Jesus, ele sabia muito bem o que ele queria fazer. Uma vez, tem uma situação muito interessante, na qual ele está com 12 aninhos. E ele está indo para Jerusalém, ele foi para Jerusalém, na volta, acontece lá alguma coisa, e a família vai embora e ele fica. Eu já usei esse exemplo aqui, que eu acho tão lindo. E aí, depois de 3 dias, percebe que o menino não está com ele. Já pensou, gente? Depois de 3 dias. E aquela procura, e procura aqui, procura acolá, né? Aí voltam correndo, e ele está com os mestres da lei, lembra? 12 aninhos. Se fosse eu, estaria morrendo de medo dessa mãe desse pai, né? Ele com 12 aninhos falou: mãe, pai, vocês não sabiam que tinha que cuidar das coisas do meu pai? Rompimento emocional. Saiu de casa com 12 anos. Não foi mal educado com a mãe, mas tinha aquela... Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Aquele ser intacto, íntegro por dentro. É muito interessante que muitos de nós precisamos muitos de nós, todos nós, precisamos da aprovação do outro até um certo ponto, certo? Todos nós gostamos de ser gostados, certo? Todos nós gostamos de ser convidados, certo? A diferença é que o adulto consegue sobreviver sem ser. O adulto consegue sobreviver, consegue se manter, mesmo não sendo queridinho do tempo todo, ser convidado o tempo todo. Outra característica do adulto que pode ser humilde é quando ele é um interlocutor da sua vida. O outro não tem poder sobre o que ele faz ou deixa de fazer. Um dos exemplos mais lindos que eu vejo aqui é de Jesus. Lembra-se quando ele está diante de Pilatos? E ele está machucado, ele está ensanguentado. Ele passou a noite toda para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, naquele julgamento muito estranho. E aí Pilatos fala assim: você é filho de Deus? Ele fica quieto, não responde. Aí Pilatos pergunta de novo: você é filho de Deus? Pilatos fala: fica quieto, não responde. Jesus fica quietinho, não responde. Aí pela 3ª vez, Pilatos fica muito bravo e fala assim: você não sabe o poder que eu tenho? Jesus, machucado, ensanguentado, levanta o rosto e fala assim: você não tem nenhum poder a não ser aquele que meu pai te deu. Achei maravilhoso. Olha só a dignidade. Você é Pilatos, mas eu sou Jesus. Eu apanhei a noite toda, mas não me roubaram da minha dignidade. Queridos, não me roubaram da minha dignidade. Eu tenho dignidade. Este é o adulto. Esse é o adulto. Outra coisa, outro exemplo de alguém que consegue ser humilde. Alguém que saiu da vitimização. Alguém que não fala: olha, eu fiz isso por causa... Eu já usei um exemplo que eu achei muito interessante. Alguém falou assim, uma senhora falou assim: olha, se você tivesse o marido que eu tenho, você também ia beber. Olha isso! Se você tivesse, sabe, vitimização. O outro, olha que legal, o outro nunca determina o que eu faço ou deixo de fazer. Eu permito que o outro faça isso, mas eu não preciso. A minha felicidade não depende do bem-estar do outro. Não, eu posso ter vida. Não, eu não vou amar. Claro que eu vou amar essa pessoa, mas eu posso ter vida. Qual é o sinal do codependente? O codependente, ele está feliz quando o outro está feliz. Ele só fica bem quando o outro está bem. Há situações pontuais? Há situações pontuais, né? De uma doença. Mas, de uma maneira geral, a nossa vida não está linkada com o outro. Eu posso estar bem se eu sou solteira, se eu sou viúva, se eu sou divorciada ou se eu sou casada. Se a minha felicidade vier só quando eu nunca vai vir. Porque esse nunca vai me fazer feliz.
né? É algo que eu sou, aquilo que eu tenho, somente vai acrescer ao que eu já tenho, a minha felicidade. Outra característica do adulto que pode ser humilde, ele não precisa da aprovação do outro para viver. Eu acho que um dos exemplos mais lindos é em João 6,67, tem um negócio muito legal lá. É assim, Jesus, ele tinha uns negócios interessantes, ele prega uma mensagem lá de comer carne, beber sangue, muito pesada. Foi uma lição do Celebrando Pesadona, sabe? Aí, todo mundo, um grande número que estava seguindo, vai embora, não fica não. Falam, não, esse negócio de multiplicar pão, tudo bem, sabe? De ter pão, ter o peixinho, é legal. Mas esse negócio de comer carne, beber sangue, não estou gostando dessa mensagem, não. Foram embora. Sabe o que Jesus fez? Ele fala para os seus discípulos, e vocês, não vão embora também, não? Olha isso! Olha isso! Vocês não... A integridade que ele tinha com ele era tão grande. Vocês estão entendendo no que eu estou chegando? Jesus era humilde? Era ou não era? Mas essa humildade é diferente da que nós conseguimos entender, não é não? Essa humildade sobre a qual Jesus prega e fala e vive é diferente da humildade que nos foi ensinada. Né? É diferente. Mais um exemplo, então, Jesus ele não precisava que as pessoas o seguissem para que ele fosse quem ele era. Ele podia falar a verdade. Ele podia falar a verdade sem medo. Ele podia ser quem ele era, sem medo. Ele andava de um jeito leve. Outra característica dessa pessoa adulta que consegue ser humilde é que não precisava que todos concordassem com ele. A pessoa que consegue ser humilde é aquela, gente, quer conhecer uma pessoa? Eu ouvi isso, concordo em gênero, número e grau. Olha o Facebook. Olha as conversas. A pessoa que tem que ganhar todas ali não cresceu ainda. É um bebê. É um bebê. Tem que colocar a política dele, a goela abaixo do outro. Né? E fica brigando com outro idiota. Desculpa aí. Ih, deve estar gravando. Né? Duas pessoas sem escrúpulos, brigando uma com a outra, em público. Em público. Uma pessoa adulta não precisa passar por esse vexame de convencer o outro a goela abaixo. Dizem que é porque a pessoa não tem coragem de fazer pessoalmente. Pronto, falei. Outra questão que tem muito a ver é que sabe respeitar a opinião do outro. Lembra-se, dai a César o que é de César. Lembra-se, Jesus, o Senhor dos Senhores, Senhor, vai ter que dar imposto? Esse povo romano está acabando com a gente, esses impostos horríveis, IPTU lá em cima, é imposto de carro, imposto de casa, tem que pagar? Sim, sim. Interessante, Jesus, ele pagou o imposto, ele soube lidar com isso. E a outra característica que eu acho muito interessante, na pessoa adulta que consegue ser humilde, é que o outro não mais o define. Posições não mais a definem. Jesus não precisou das vestes sacerdotais e da afluência dos fariseus. Os nossos cargos não nos definem. Uma das coisas que eu amo do Celebrando, queridos, é que todo mundo que sobe aqui é celebrante. Não é legal isso? Não muda. Todo mundo diz a sua área de recuperação. Não tem ninguém que já chegou, não tem ninguém que vai dizer para a gente que faz. Essa é a parte que eu mais gosto. A parte que eu mais gosto é que ninguém diz para mim o que eu faço, porque o Espírito Santo vai me dirigir a dizer o que eu faço. Sugestões para desarticular-nos de uma vida autodesrespeitosa. Tinha ali a figura de uma pessoa que eu quis dar um exemplo, que eu acredito que foi um adulto. Foi no filme, volta lá naquela figura, com aquele... volta lá, isto. Esse filme vocês lembram? Foi o filme em que ele é o psicólogo desse rapaz que é um gênio, um rapaz muito inteligente, muito inteligente. E passa-se, tem uma outra pessoa, que tem várias pessoas que tentam analisá-lo, mas não tem jeito, aí a pessoa que está com essa pessoa aqui acaba levando para esse homem aí. Esse homem, ele não tinha conseguido
A pessoa responsável por esse rapaz é um rapaz que tem PhD, é um doutor em Harvard, é uma pessoa muito poderosa. Mas não consegue lidar com o rapaz. Então traz para um amigo dele, que supostamente não venceu na vida. Um cara que perdeu, não vou contar todos os detalhes não, porque eu quero que vocês assistam o filme. Mas um rapaz que já perdeu umas coisas e tudo mais. E é muito lindo a interação dos dois. É muito linda a interação desse com o cara de Harvard, com esse todo-poderoso. Eu acho, no mundo secular, é um bom exemplo de alguém que é adulto. Alguém que consegue se bancar, que não tem títulos necessariamente, mas que tem integridade pessoal. Aí vamos lá para o final. Sugestões para desarticular uma vida autodesrespeitosa. Muitos de nós, não tem ninguém que não se desrespeita em alguma maneira. Tá bom? Não existe. Todos nós temos nossas falhas. Todos nós acabamos não nos vendo como filhos amados de Deus. Muitas vezes nós nos perdemos. Quando chegam as agruras da vida, quando nós nos recaímos, é tão difícil voltar a lembrar que eu sou filho amado de Deus. Mas algumas das maneiras, algumas das possibilidades, sugestões. Primeiro, validar-se como adulto através do cuidado próprio. Validar-se como adulto através do cuidado próprio. Queridos, cuidar do nosso corpo. Cuidar do nosso corpo. Nossas caminhadas, nosso exercício físico. Muitos de nós passamos tanto tempo atrás de um escritório, atrás de uma mesa, atrás de um divã. A importância de cuidar do nosso corpo para nos desenvolver como adultos de fato. A importância do tratamento emocional, do celebrando, às vezes de uma terapia, de uma psicanálise, seja lá o que for. Não acharmos que isto é só para pessoas que estão doentes. Eu gosto muito, vou contar uma coisa a vocês também, né? O segredo, não sei se estava ali. Eu gosto dos argentinos. Sabe por quê? Porque na Argentina, cuidar da parte psicológica é normal. É como ter um médico clínico geral. Eu tenho um médico clínico geral e eu também tenho um analista, alguém com quem eu caminho. Legal isso, não é não? Cuidar da nossa mente faz parte, é nossa responsabilidade. A outra sugestão para desarticular a nossa vida, muitas vezes de autodesrespeito, e é uma coisa que muitas vezes nós negligenciamos, queridos. Sabe o que é? É a nossa vida intelectual. Qual foi a última vez que nós fomos numa exposição de arte? Qual foi a última vez que nós passamos aqui no MASP? Qual foi a última vez que nós fomos a uma peça bem encenada? Queridos, nós somos um ser inteiro. Somando isto, somando o físico com o emocional, com o intelectual, dá o espiritual. Não é espiritual, estou cuidando do meu espiritual, aí eu vou na igreja. Não, cuidar do espiritual é cuidar do emocional, é cuidar do intelectual. Jesus, Paulo, eram homens articulados com arte. Eram pessoas que tinham formação boa. Deus abençoou o analfabeto? Claro, minha mãe era uma senhora muito simples, analfabeta. Deus a usou? Claro, amava a arte. Foi no Louvre, ficamos 3 dias no Louvre. Minha mãezinha, que eu falei, mamãe, não vai dar certo, vamos ali para o Nordeste? Falei, não, filho, eu conheço o Nordeste, quero ir lá onde tem aquele relógio. Londres. E bancou a minha passagem, viu? E bancou a minha passagem. Uma pessoa muito simples, mas que tinha vida intelectual. Nós íamos em cada lugar da Europa, nós tínhamos que ouvir alguma coisa musical. Nós ouvimos Bach, nós ouvimos Beethoven, nós fomos para a Áustria. Minha mãe curtiu. Tem a ver com o nível educacional? Claro que não. Claro que não. E muitos de nós formados só assistimos Netflix. Né? Só assistimos Netflix. Queremos ser de fato os adultos, vamos procurar arte, vamos trabalhar, vamos ver coisas boas. Nós celebrando, nenhuma recuperação, não há recuperação que não passe pelo corpo e pelo intelecto. Não é legal isso?
Não é recuperação. A recuperação, quando ela vem, ela mexe com o nosso intelecto, ela mexe com coisas novas, com coisas bonitas, com vida, com arte. Outra sugestão para desarticular nosso autodesrespeito é bancar o nosso estilo. Banque o seu estilo. Sabe, a roupa que você gosta, não precisa, a moda não precisa ditar se é boca de sino, se é boca curta, sabe? Não precisa. Nós podemos mancar o que nós gostamos e andar com respeito próprio. Outra, verbalizar a nossa opinião com propriedade. Não temos que ter medo de falar, eu sou, seja lá o que você é. Podemos falar. Se o outro for adulto, ele vai escutar, se não, vai tentar te mudar, mas o problema é dele. Você não precisa mudar porque ele quer que você mude. Não? Outra coisa, desenvolva uma expertise, desenvolva uma área de estudo. Vamos trabalhar no nosso mestrado, na nossa pós-graduação. Não faz sentido, queridos? Não vamos ficar parados na nossa vida, não, achando Jesus vem amanhã, então não, ele pode vir amanhã, mas eu estou fazendo a minha pós-graduação, estou trabalhando, estou desenvolvendo. Outro, desenvolva uma vida financeira responsável. Queridos, finanças têm muito a ver com quem nós somos. Se aquela conta continua no vermelho depois de 10 anos de nos celebrando, alguma coisa a gente não está fazendo direito. A gente tem que mudar de grupo, viu, gente? A gente tem que mudar de grupo. Sabe, a fila anda. A fila anda. 10 anos no mesmo grupo, na mesma área. Na verdade, um líder daquela igreja falou, Roseni, não muda de área, não. As pessoas não mudam. Eu falei, não muda, pastor Ed, muda. Né? Porque são áreas diferentes que vão caminhando. É muito legal isso. Né? O processo da santificação. O processo da gente descobrir, essa área já está melhorzinha, vou trabalhar nesta outra. Outra área que eu acho muito joia é que, quando necessário desmarcar compromissos, olha, escuta isso, tá? Quando for necessário desmarcar compromissos, faça-o sem culpa e sem muita explicação. Essa foi para mim, tá? Quase caí da cama quando veio essa. Porque eu tenho muita dificuldade em desmarcar compromisso. Às vezes é necessário, certo, gente? Não é sempre, senão, mas às vezes é necessário. E quando eu tenho que desmarcar, às vezes vou arrebentada, acabada, nem sei para onde eu estou indo, com quem eu vou falar, mas eu não desmarco. Eu achei que isso era ser adulto, não, isso é ser doente. Isso é não saber quem você é. Quando nós sabemos, não, olha, eu sinto muito, não vai ser possível, podemos remarcar? Não tem que falar que a mãe morreu, que o cachorro está no doente. Não tem satisfação. Só diz, olha, não é possível. Se o outro entendeu, ótimo. Se não entendeu, dá a oportunidade dele crescer. Se o outro não entendeu, deixa ele crescer. Mais uma aqui. Tem a ver. Queridos, o inventário diário. Aquele tempinho com o Senhor todo dia. Faz tão bem para a alma. Faz tão bem para a alma. Não precisa ser necessariamente, assim, das 8 às 10 eu abro no Salmo. Não. Às vezes uma caminhada. Uma oração, às vezes ouvindo um louvor, andando no parque. Tenha um tempo em silêncio. Tenha um tempo quietinho. Nesse século XXI, que está tudo ligado. Está tudo ligado, linkado. Eu descobri que não dá para fazer nada com o celular perto de mim. Eu descobri que não dá nem para ler a Bíblia. Porque eu quero ver a mensagem que chegou, o WhatsApp que chegou e tal, sabe? Quem eu posso ajudar e tal. Estou aprendendo, deixa quietinho. Deixa quietinho ali. Outra coisa. Estabeleça a diferença entre o Cronos e o Kairos. Separe o urgente do importante. Nem tudo que é urgente é importante. Se nós ficarmos correndo atrás do que é urgente o tempo todo, nós não vamos chegar no importante. Outra área para desarticular uma vida de autodesrespeito, saiba lidar com o manipulador. Tenha estratégia. Você vê aquela ligação? Olha, o que você fazia no sábado à noite? Não responde. Para o manipulador, não responde, que ele já tem uma agenda para você no sábado à noite. E nós também, quando perguntamos, quisermos que alguém faça alguma coisa, vamos ser honestos. Olha, tem um filme no sábado à noite, você poderia ir comigo? É mais elegante, né? Do que você vai fazer no sábado à noite, entendeu? Não pega bem.
Não pega bem. A importância de respeitarmos o outro, deixar o outro responder sim ou não. Cuidado com os manipuladores. Vamos saber como agir. E nós também manipulamos, viu? Eles também vão aprender a lidar com a gente, tá? Outra coisa, discirna o que é público, o que é privado, o que é íntimo. É tão importante isso, queridos. Nem tudo se posta. Nem tudo se posta. Tem algumas coisas que é para alguns amigos próximos. E tem outras que é só para nosso cônjuge. E tem umas que é só para a gente. Concordam? Não tem coisas que é só nossas? E tem algumas... Quando é muita coisa só para a gente, alguma coisa está errada também, tá? Né? E tem algumas coisas que é para a nossa família. Né? E aí a gente quer postar tudo, colocar tudo no Instagram, quer colocar tudo no Facebook. Penúltimo. Assim, nessa parte do público privado íntimo, Jesus ele chamou 70 para evangelização, depois ele chamou 12 para ser os seus discípulos, depois ele tinha 3 que ele levou para o Monte da Transfiguração e alguns outros eventos, e tinha um que reclinava no peito com ele. Não é legal isto? O próprio Jesus. Nem tudo era para todo mundo. Nem tudo era para todo mundo. Entendermos isto. E, por último, entenda-se como um filho, uma filha amada de Deus. Isso é o básico. Porque se isso não estiver certo, não adianta fazer nada do outro que não vai dar certo. Eu sou um filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou um filho de Deus. Não é legal isso, gente? Eu não sou mais escravo do medo. A minha área de recuperação não me define. O que me define é que eu sou um filho amado de Deus. O que me define é que eu sou amado de Deus. Eu queria que nós lêssemos juntos, não sei se eles colocaram ali, é 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Eu queria que nós lêssemos juntos esse versículo. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma que sou conhecido. Eu achei que seria muito bom terminar esse estudo usando a metáfora da palavra de Deus sobre o espelho. Lacan falou que existem 3 momentos. Ele falou que quando tem o espelho, eu passo direto e não percebo o que tem do outro lado. O segundo momento é quando eu acho que o que está do outro lado não sou eu. E o terceiro momento é quando eu olho e eu sei que aquela imagem é minha. Eu queria transpor isso para a nossa vida. Qual é o exemplo mais lindo de espelho que nós temos celebrando, queridos? Os grupos. Os grupos. Os grupos. Quando eu começo a me ver, eu começo a ver a partilha do outro. Quando eu ouço a partilha do outro, eu me vejo lá, não é espelho? Eu me vejo quando o outro fala, é algo miraculoso, é algo muito lindo. Mas eu só consigo ver o outro quando eu consigo me ver. Eu só consigo enxergar a necessidade do outro quando eu vejo a minha necessidade. A palavra de Deus diz, amai o próximo como a ti mesmo. E eu me lembro, queridos, que eu estudei numa faculdade muito, muito religiosa nos Estados Unidos. E tinha uma questão que eles falavam, não tem que ensinar ninguém a amar a si mesmo, o que é natural da pessoa amar a si mesmo. Eles tinham medo das pessoas ficarem na parte do humano, sabe? Ficar humanizando muito. E eu entendi que existe sim, muitos de nós que precisam aprender a saber que é um filho amado de Deus. Queria ler outro versículo que não está no PowerPoint, mas eu só queria ler para nós sairmos para os nossos grupos. Fala assim, na verdade são 2, eu vou ler os 2. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus concedeu. Lindo, não é não? Pense, você é uma pessoa que é bom em desenho? Agradeça a Deus. Você desenha bem? Sim, muito obrigada. Puxa, que roupa bonita, tem um bom gosto para se vestir? Sim, muito obrigada. Puxa, que perfume gostoso? Sim, muito obrigada.
Puxa vida, que legal, tem Carona Solidária hoje, tem nossos queridos lá que estão ajudando. Sim, tem, eles estão lá. Muito obrigada. Entende essa questão do nosso respeito? Não precisa falar, não, comprei na 25 de março. Não, esse perfume, sabe o que foi? É que eu ganhei milhas. Aí, as milhas me deixaram ir para os Estados Unidos, sabe? Aí lá, eu fui no free shop, que está metade do preço. Ah, gente, já não dá nem vontade de falar que o filme está bom, né? Sim, você foi. Você conseguiu bancar a passagem, não foi com milhas? Então banque isso. Agradeça. Entendeu como nós nos perdemos, queridos? Eu acredito que tem muito a ver com com o fato da gente entender que Jesus é tudo, bem verdade, mas foi enfatizado tantas vezes que nós não somos nada, que nós acreditamos que a gente não é nada. Mas com o poder do Espírito Santo nós somos, sim, filhos amados de Deus. E o último versículo é Salmo 8, 5-9. Tu fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras de tuas mãos, sob os seus pés, tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Não é lindo? Vamos ler essa última parte? É assim, ó, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Vamos ler juntos? Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Nos criou um pouquinho abaixo dos anjos. Temos valor. Nós vamos para o nosso grupo agora, e eu quero falar no nosso grupo, eu quero que você diga no grupo o que você é grato a Deus, o que você tem que você é grato a Deus. Diga qual é o dom que você tem. Diga o que é que você tem pelo qual você é grato a Deus, tá bom? Eu sei que é difícil para muitos de nós falar uma qualidade, que a gente pensa que a gente está se esnobando. Não. Somos filhos e filhas amados de Deus. Que Deus nos ajude a, quando sermos humildes, não nos perdermos de quem nós somos, que é filho amado de Deus. Deus nos abençoe.